Cara, tá diferente, né? Tá diferente. É o ilustre doutor que tá aí. Primeiro, eu queria, antes de você fazer qualquer comentário, primeiro, o prêmio do advogado criminal é um resultado desse, não pelo cliente, mas pelo tribunal. Sim. Então, primeiro eu queria te parabenizar, já tinha falado isso para o nosso irmão doutor Anderson, te parabenizar porque nós somos advogados criminais, a gente sabe que a atuação aqui em primeira instância não é fácil, segunda instância é um pouco mais complicado, se a gente falar em termos de tribunais superiores, é para quem tem técnica processual. Sim. Não é para quem quer, é para quem tem técnica processual. Aí. Principalmente se a gente falar do STF, porque lá tem as maiores... Eu acredito, eu sou um cara muito crente ao STF. Eu fico revoltado quando eu vejo alguém criticar o STF. Todos nós somos humanos e erramos, mas acredito que não tem nenhum ministro lá que não tenha um conhecimento muito além do normal, além de contar com grandes assistentes. Então, quando você consegue transpassar essa barreira e ter um sucesso em uma petição no STF, principalmente num caso como esse, que é um caso realmente complexo, para o advogado, doutor, isso é um Oscar. Então, parabenizo você obrigado, aqui. Obrigado. Do fundo do coração. Obrigado. Tenho absoluta certeza que a técnica processual que você fez para chegar nesse aí não deve ser uma coisa simples. Aí, agora, eu queria que o senhor falasse em relação a isso. Cara, primeiro eu queria começar falando dos tribunais superiores em Brasília. Você imagina, cara, um ministro, eu estava falando de reputação aqui, né? Certo. Se eu preocupo com a reputação, você imagina um ministro, né? Então, cara, a reputação ela não tem valor. Tem muita gente que se preocupa com o dinheiro, poder, mas mais importante do que o dinheiro e o poder é a reputação. Para algumas pessoas. Tem gente que não, tem gente que joga a sua reputação no lixo por qualquer valor, né? Até por pouco valor, muito. Mas tem gente, quando a pessoa se preocupa com a reputação, ela não é comprada. Então eu acredito que quando tem decisões nos tribunais superiores que são contrários ao que a gente imagina, são pela forma realmente da pessoa pensar. Apesar de eu criticar a decisão do Fux que revogou a prisão do André, eu consigo entender. Eu consigo entender que ali, da mesma maneira que o Marco Aurélio não ia conseguir dormir praticando aquela injustiça, vendo que tinha uma lei ali que dizia que se a prisão não tivesse sido revisada em 90 dias, ele tinha que soltar o cara, independente de quem fosse, e se ele não soltasse, ele não ia dormir com a consciência tranquila. O Fux entendeu que se ele mantivesse o alvará de soltura, ele não ia conseguir dormir Claro, a gente que é advogado sabe que a decisão dele foi completamente equivocada, claro. Tá? Porque, primeiro, ele cassou uma decisão de um colega. Segundo, que ele entrou no mérito de uma ação que ele não faz parte, que ele não tem como ele fazer parte, porque fizeram o pedido 2 horas da tarde, ele decidiu 8 horas da noite, um processo que tem 8 volumes. Né? Então, ele não sabe o conteúdo do processo. Na decisão, quando ele dá a decisão, ele chama o André de um dos maiores narcotraficantes do país, sem conhecer o processo, sem conhecer a pessoa. Só que ali, ele entendeu que ele iria dormir com a consciência dele tranquila se ele tomasse aquela decisão. Então, eu consigo entender, apesar de discordar. Tá? Então, partindo desse princípio, é que eu começo a montar minhas estratégias. Que o advogado criminalista, ele tem que pensar sempre lá na frente, sempre em quem vai julgar, no poder cognitivo do julgador, do promotor que você está trabalhando, do colega, e tentar prever resultados. É difícil, né? A gente não consegue prever tudo, mas claro, a gente consegue prever resultados. Então, uma das formas, algo legal que aconteceu nesse processo, que a gente já sabia quem era os juízes prevento desde a primeira instância, né? TRF, STJ, STF. Então a gente já sabia que no STF o relator dele, do processo dele, era um ministro justo, um cara que não conseguia dormir com a consciência pesada, né? Então quando o André foi preso, tinha um grupo de advogados que disseram o seguinte: vamos deixar a sentença transitar em julgado para a gente impetrar um habeas corpus para pedir a nulidade do processo, porque tem realmente algumas nulidades. Eu falei, eu não vejo sentido, né? Eu não vejo sentido porque se a prisão dele perdura, já tem o processo de 2013, nós estamos em 2019, então já tem um prazo razoável no processo.
Se esse cara ficar preso muito tempo, o ministro prevento costuma revogar a prisão por excesso de prazo, né? Então, eu acho que não é o momento da gente deixar a sentença transitar julgada. Eu acho que ali que foi plantada a semente para ele sair, porque se tivesse transitado julgada a sentença dele naquele momento, ele não estaria solto hoje. E aí se reformou, né? Entrou em vigor a lei a nova lei em 2020, né? Que exigia a manutenção da prisão, a revisão da prisão preventiva de 90 em 90 dias. E aí, um dia eu estava no meu escritório e o Anderson falou assim para mim, estava eu, o Anderson e a esposa do André. Aí ele falou assim para mim, Áureo, faltavam 5 dias, se não renovarem a prisão do André, a prisão passa a ser ilegal, né? Então a gente pode pedir a revogação da preventiva, que provavelmente o STJ vai negar, mas o prevento no STF é o Marco Aurélio, e ele costuma dar, inclusive. Aí eu falei, será, cara, né, depois de toda essa repercussão da prisão dele e tal, será que ele vai dar? Cara, antes, vamos fazer o seguinte, vamos pedir pelo outro réu, né, porque se o juiz der para o outro réu, não tem como ele negar para o André, entendeu? Então, se ele está solto hoje também, ele pode agradecer o Anderson, porque quem teve essa ideia lá em abril de 2020 foi o Anderson. E quem teve a ideia de fazer pelo outro réu para a gente ter mais chance posterior era eu. A gente fez acreditando, mas sem aquela esperança por causa da repercussão, tal, lei nova também, talvez tenha sido a primeira decisão que o Marco Aurélio deu ali, essa decisão saiu em maio. Então ele revoga a decisão do outro réu, e aí a gente fala, agora é só pedir a extensão para o André. Quando a gente pede a extensão para o André, ele segura o processo. E o ministro Marco Aurélio, ele costumava apreciar uma liminar em 1 semana no máximo. Ele segurou 30 dias para analisar a liminar do André, esperando o juiz renovar a prisão ou sair a decisão do acórdão. Porque quando sai a decisão do acórdão, ele fundamenta de novo a prisão. Foi exatamente o que aconteceu. Ele esperou, o TRF fundamentou o acórdão, no acórdão ele fundamenta a prisão preventiva, a manutenção da prisão preventiva, e aí o Marco Aurélio nega a liminar, porque diz que os casos não são idênticos, né? E aí a gente não concorda, a gente fala assim, a renovação da prisão e a nova fundamentação, aí a fundamentação ela tem que ser feita até 90 dias, não posterior aos 90 dias. Porque se fez antes dos 90 dias, não teve fato novo ou necessidade de manutenção da prisão. É em 90 dias. Só que o André tinha 2 mandados de prisão em aberto, né? E aí a gente falou, E aí ele... Cara, é um caso bem interessante para você ver como que o ministro Marco Aurélio ele é honesto. Nessa decisão que ele nega, ele alerta os magistrados. Ele fala assim, se daqui 90 dias essa decisão não for renovada, não for reapreciada, corre o risco do rapaz ser solto. Ele coloca isso na decisão dele 90 dias antes. E aí a gente entrou com um HC, um habeas corpus, em um outro processo dele. Nesse outro processo dele com a mesma fundamentação. E aí, cara, despretensioso, foi indo. Demorou, né, porque teve recesso, depois no meio do ano. Demorou. Falam que a gente entrou com 9 habeas corpus. É mentira isso. É porque os outros ficavam entrando com habeas corpus. Outros advogados ficavam entrando com habeas corpus e parece que até que foi a gente mesmo, mas não era. Acho que a gente entrou com 4 habeas corpus, mas 2 não tinha nada a ver com a situação. Era outra discussão que a gente tinha no momento. E aí a gente ficou esperando, né, o resultado desse habeas corpus e a gente pediu a reconsideração da liminar, que foi negada. Isso foi em início de agosto. E aí passou o tempo, né? Quando foi no final de agosto, no começo de setembro, ele reconsiderou a decisão. Ele falou, realmente, a renovação da prisão ela tem que ser feita em não 90 dias. 90 dias não adianta. Acabou o prazo. Se o juiz entendeu que em 90 dias ele não precisava estar preso, por que no 100º dia ele teria que estar? Então, a gente conseguiu mudar o entendimento ali que ele tinha tido anteriormente. E aí revogou uma prisão. Só que tinha outra prisão, né? Então a gente estava ali aguardando o quê? Dar os 90 dias para pedir a revogação da prisão no outro processo.
24 de setembro de 2020. Quando foi dia 24 de setembro de 2020, ele não renovou a prisão. Por quê? Nesse outro processo, o processo do André tinha transitado em julgado. Só que tinha transitado em julgado com um erro. E eu não tinha sido intimado para manifestar sobre embargos. Né? Então, eu não tinha sido intimado do acórdão. Intimaram um outro advogado. E aí, cara, foi pura estratégia mesmo, né? A gente tinha um outro colega advogado também atuando no processo, e ele falou assim, Aureo, cara, vai transitar um julgado do processo se a gente não fizer nada. Eu falei assim, tudo bem, só que eu não fui intimado. Aí ele falou assim, tudo bem, só que vai transitar em julgado porque é o André, e depois o ministro vai falar que está transitado em julgado, e mesmo você falando que não foi intimado, eu falei, beleza, só que teoria dos jogos, cara, a gente vai ter que correr o risco. Entendeu? Porque se a gente alertar o ministro agora, o que ele vai fazer? Ele vai consertar o erro, lógico, né? E os dois... aí o que vai acontecer? Esse habeas corpus aqui vai ser julgado pela turma. Quando for julgado pela turma, a liminar vai cair e não vai adiantar nada a gente conseguir esse aqui, né? Então, a estratégia que eu utilizei ali foi, cara, tem essa conversa salva no WhatsApp. Tem certeza? Cara, se der errado, vão te culpar. Eu falei, não tem o que fazer. Não tem que fazer esse transitar em julgar, senão tem que fazer. Então, a gente partiu por tudo ou nada e o que aconteceu? O ministro, o Rogério Schetti, ele reconheceu que realmente houve um erro no trânsito em julgado. Aquela decisão, aquela liminar, depois o ministro Marco Aurélio revogou a liminar que ele tinha dado, porque tinha transitado em julgado. Revogou, a gente entrou de novo, pedindo a reconsideração, porque tinha rescindido o trânsito em julgado. Rescindiu, cara, um alvará saiu dia 2 de outubro, outro saiu dia 3. Entendeu? Foi essa estratégia que a gente utilizou para soltar ele. Puro processo penal. Processo penal.